Hoje a gente vai responder uma das perguntas mais realizadas quando se fala de finanças pessoais. Eu devo comprar ou alugar um imóvel? Lembrando que esse é um assunto extremamente relevante e cultural no Brasil, portanto, se você se interessa por esse tema, segue aqui o nosso canal, dá um like nesse vídeo e compartilha com quem você acredita que pode se beneficiar do conteúdo. Bom, recentemente eu publiquei um vídeo aqui no meu canal do YouTube falando sobre a valorização dos imóveis, então eu trouxe dados históricos, estatísticas, então se você não viu, dá uma olhada aqui nos vídeos que você vai encontrar esse vídeo sobre a valorização dos imóveis, se é um bom investimento ou não. Mas hoje eu queria falar muito mais sobre a questão de comprar ou alugar, que é uma das perguntas queridinhas, né, de todo mundo quando se trata de finanças pessoais. Então eu quis trazer aqui algumas questões relacionadas a isso, para que você possa também tomar a sua decisão ou aprofundar um pouco mais sobre esse tema. A primeira questão que eu queria trazer aqui é o sonho da casa própria, que eu já falei também em outros vídeos. Isso aqui transcende o racional, transcende questões técnicas. Então, o sonho da casa própria é cultural brasileiro e faz parte de toda a família e muitas vezes dessas conversas entre os membros familiares, entre os amigos. E a gente chegar aqui e falar que você deve ou não deve ter a sua casa própria é muito vago, porque um desejo, uma vontade, um planejamento, um objetivo de um planejamento, ele é muito maior do que somente a parte técnica. Então, a compra do imóvel, ela pode sim ser feita, ela não necessariamente tem que ser encarada como investimento, e sim como um gasto com qualidade de moradia, que eu vou abordar daqui a pouco também. E isso tá tudo certo, é cultural, é emocional, e emoções e finanças estão sempre muito bem conectadas. Agora, eu queria trazer um tema muito importante antes da gente ir aqui para alguns comparativos. Você sabe o que significa qualidade de moradia? Qualidade de moradia é um sentimento que muitas vezes se confunde com a compra de um imóvel. Comprar imóvel é um ato financeiro, é um ato, obviamente, de aquisição do seu imóvel, um ato técnico, mas isso não necessariamente te traz qualidade de moradia. Porque você pode adquirir um imóvel que seja um imóvel menor do que você precisa, que seja num bairro distante de onde você gostaria de morar de verdade, quando na verdade você mesmo adquirindo o imóvel não é certeza que te traz qualidade de moradia. Agora, a qualidade de moradia em si, ela pode ser adquirida, você pode comprar ou você pode alugar. Ou seja, é muito importante a gente entender o que significa qualidade de moradia para você não confundir. Lembrando, você não precisa adquirir qualidade de moradia, você pode alugar. E muitas vezes o aluguel frente à compra vai fazer sentido em alguns momentos e para alguns perfis específicos de pessoas em diferentes momentos de vida. Então, o que caracteriza qualidade de moradia? A localização, qual é o bairro, onde você vai estar, se vai estar perto do local do seu trabalho, se vai estar no local onde vai te trazer qualidade de vida, o tipo de moradia, se você está numa casa, num apartamento, às vezes para algumas pessoas morar numa casa é extremamente importante e traz qualidade de moradia também. Questão de segurança, você mora num condomínio fechado, para algumas pessoas isso é qualidade de moradia, para outras não, eu prefiro morar em um bairro mais arborizado, então essa questão de segurança também é muito importante. O tamanho dessa moradia que você está, independentemente se é sua ou não, quantos quartos, quantas suítes, um metro quadrado, se comporta o que a sua família, o que você precisa e te traz essa qualidade de moradia também. E aí a gente pode falar sobre estilo de cozinha, área de lazer, área gourmet, uma série de coisas que a gente pode incluir aí nessa qualidade de moradia, que você pode fazer uma lista para entender melhor qual é a qualidade de moradia que você busca nesse momento da sua vida e também olhando mais para frente para poder tomar a decisão técnica daqui a pouco. Agora, chega de papo e vamos comprar ou alugar. Então, eu queria fazer aqui alguns comparativos e mostrar para vocês, para ver se fica claro qual é a diferença entre você comprar e alugar o imóvel, olhando para a parte técnica, a parte comportamental e também algumas análises aí que podem ser levadas em consideração. Então o que eu vou fazer aqui eu vou pegar um exemplo específico, a gente vai fazer alguns comparativos, vão aparecer aqui na tela e aí com base nisso a gente vai poder ver o que de fato faz mais sentido para você e também para você poder discutir com outras pessoas sobre o assunto. A gente vai começar pelo aluguel e para a gente começar falando sobre o aluguel, sobre alugar, é muito importante a gente entender o que significa a taxa de rentabilidade do aluguel com relação ao valor do imóvel. Então só para vocês entenderem, se pegar uma média do Brasil, vamos pegar isso há mais ou menos um ano atrás, em abril de 2024, a rentabilidade média dos imóveis comparado com o valor do preço do imóvel no Brasil era de 5,86% ao ano. Então, para ficar claro, vamos pegar um exemplo de um imóvel de R$1 milhão. A rentabilidade anual, vamos mensalizar ela, o valor desse aluguel médio no Brasil como um todo é de R$ 4.800 por mês, que dá aproximadamente 0,48% ao mês. Um outro dado que eu quero incluir aqui é a inflação projetada, ou seja, quanto que esse imóvel vai aumentar de acordo com a inflação projetada, ou seja, aqui vai ser uma projeção, mas fiquem tranquilos que eu vou comparar ela também nos outros cenários, vou usar o mesmo parâmetro. Então, essa inflação projetada do aluguel, ou seja, quanto que esse aluguel, ele de fato vai aumentar nos próximos 5 anos, a gente fazendo uma simulação. Vou levar aqui essa inflação projetada para aproximadamente 32,79% durante os 5 anos. E se eu alugar esse imóvel de R$1 milhão, 4.800 hoje, fazer essa inflação projetada, daqui a 5 anos, o valor que eu vou gastar em 5 anos vai ser um pouco mais de R$322 mil durante esses 5 anos. Já
contando a inflação durante esses 5 anos, que vai fazer com que esse valor chegue em 322 mil. Agora, vamos dar uma pausa nessa questão do aluguel e vamos para a compra do imóvel. Então, na compra do imóvel, eu vou levar em conta na simulação que a gente possui um valor para dar de entrada no imóvel, aproximadamente de 550 mil reais. Ou seja, você quer comprar um imóvel de 1 milhão e você vai dar 550 mil reais para poder comprar esse imóvel, fazendo ali dando uma entrada, né, de 55% no valor do imóvel e sobrando 45% para pagar. E por que eu trouxe isso? Porque quando eu pego o aluguel e a compra, se eu vou comprar e eu tenho um valor de entrada de 550 mil, eu tenho que considerar para esse cálculo do aluguel que eu estou fazendo, esse valor de entrada como custo de oportunidade. Significa o quê? Se eu for alugar, aí voltando agora para o aluguel, eu vou aplicar esses 550 mil. Ou seja, eu não vou desembolsá-lo, eu vou aplicar e eu vou pagar o aluguel do meu fluxo de caixa mensal para poder viver de aluguel no imóvel de 1 milhão de reais. E aí eu quero pegar esses 550 mil reais e fazer uma projeção também de 5 anos. Eu estou colocando aqui uma projeção líquida de 8,95% ao ano de taxa de juros, ou seja, eu estou sendo conservador aqui com o momento atual da taxa Selic. E com isso, com esse rendimento em 5 anos, o valor aproximado que vai chegar daqui a 5 anos com esse rendimento vai ser de aproximadamente 844 mil reais. Ou seja, eu pego os 550 mil, eu aplico por 5 anos, com essa taxa de juros eu vou ter 844 mil. E, ao mesmo tempo, eu vou alugar esse apartamento e vou pagar 322 mil de aluguel, contando também a inflação projetada que foi trago aqui no cálculo anterior. E aí, se a gente pegar o valor total que a gente conseguiu acumular e reduzir do valor que foi aplicado, a gente vai conseguir aí um ganho de aproximadamente 294 mil reais em cima desse investimento pelo período de 5 anos. E aí, para a gente finalizar essa parte aqui, eu quero comparar o quanto que eu paguei de aluguel já somando a inflação que vai aumentar o meu aluguel, 322 mil. O quanto que eu vou ter de rentabilidade líquida nesse período? Vai ser aproximadamente 249 mil, certo? Então, o resultado líquido entre aluguel e investimento vai ser aproximadamente de 28 mil deficitário, ou seja, eu vou acabar desembolsando 28 mil total do meu patrimônio, se for comparar quanto que eu paguei de aluguel, quanto eu tive de rendimento, durante esse período de 5 anos, ok? Bom, agora eu vou para um outro cenário, que é comprar à vista, ou seja, eu decido comprar à vista o imóvel de 1 milhão de reais. Mas nesse cenário, lembrando, eu não tenho o dinheiro todo, eu tenho 550 mil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os meus 550 mil, eu vou aplicar. Durante esse período, de fato, eu vou ou morar em apartamento com a mesma qualidade de moradia, ou até em apartamentos mais baratos, para poder acumular mais dinheiro, e vou aguardar chegar no valor de 1 milhão de reais para poder ter esse dinheiro para pagar à vista e comprar o imóvel de 1 milhão de reais. E aí, fazendo isso em aproximadamente 7 anos, com a mesma rentabilidade do exemplo anterior, a gente chega no valor de 1 milhão de reais e consegue ter o dinheiro suficiente para poder comprar o imóvel. Bom, então aqui a gente já viu a questão do aluguel, a gente já viu a questão da compra do imóvel, a gente já viu aqui um comparativo, qual foi o ganho ou o déficit, né, que aconteceu durante esse período. E agora a gente vai para a parte do financiamento do imóvel. Então, nesse caso, o imóvel continua o mesmo, 1 milhão de reais. A gente vai dar de entrada 550 mil e vai financiar o valor de 450 mil reais. Eu vou colocar aqui o prazo de 420 meses, que dá 35 anos, né, que é o prazo máximo para financiamento imobiliário no Brasil. E com isso, a parcela inicial vai ser pouco mais de R$ 4.800. Ou seja, muito parecido ali com o aluguel inicial que a gente também calculou. E aqui a taxa de juros efetivo, vou colocar de 9,89% ao ano. Eu estou sendo generoso com a taxa de juros, está um pouquinho maior do que isso agora, mas ela também, quando os juros voltar a cair, tende a cair também. Então eu vou colocar 9,89% de taxa de juros de financiamento. Agora, qual que vai ser a projeção em 5 anos do total pago em parcelas do financiamento? Se a gente colocar isso na tabela SAC, atualizado pela TR, fazendo uma projeção parecida com outro caso, o valor total que vai ser pago em parcelas em 5 anos é de pouco mais de 288 mil reais, contando aí amortização, juros, seguro, tudo que inclui dentro do financiamento. Agora, desses 288 mil, prestem atenção, quanto que foi amortizado, ou seja, quanto que de fato saiu do saldo devedor. O valor em 5 anos é de 63 mil reais. Ou seja, aquele valor financiado de 450 mil, o valor hoje de saldo devedor dele é aproximadamente 390 mil reais. Por quê? Porque, principalmente no início do financiamento, a gente sabe que a maior parte da parcela é para pagar juros e para pagar seguro e outras taxas envolvidas. E aproximadamente só 1/3 do valor da parcela é que antecipa, é que amortiza o saldo devedor. Só agora eu quero colocar para vocês essas imagens do comparativo de 5 anos e também fiz um de 7 anos, né? A gente fez aqui essa simulação de 5 anos para a gente poder comparar o aluguel, a compra do imóvel como um todo aqui dentro dessa simulação. Então vejam, na primeira coluna, aqui no comparativo em 5 anos, vocês estão vendo que a gente tem a opção de aluguel, à vista e financiamento. Qual é o custo total em 5 anos? Ou seja, o aluguel eu vou pagar 322 mil em 5 anos, no à vista eu vou pagar 1 milhão, porque eu vou comprar à vista, e no financiamento eu vou pagar 288 mil. Agora, qual que é o meu patrimônio acumulado no aluguel? Eu vou
acumular 844 mil aproximadamente de investimento, um déficit mensal de R$ 473 por mês, que é aquele valor lá da diferença que dá 28 mil no período de 5 anos. Já no à vista, a gente vai ver o custo em 5 anos de 1 milhão, patrimônio é o imóvel quitado, porque foi pago à vista, e as considerações são 100 parcelas mensais, mas com esse capital de 1 milhão imobilizado. E no financiamento, vai ter pago 288 mil, o patrimônio acumulado vai ser de 613 mil se a gente levar em consideração a entrada, mais a amortização do imóvel. Ou seja, a gente deu 550 mil de entrada, mais os 63 mil que foram de fato antecipados do saldo devedor nesse período de 5 anos. E aí as considerações é que o imóvel ele pode ter valorizado, é uma opção, mas ainda tem um saldo devedor relativamente alto frente ao que foi pago. E se a gente fizer o mesmo comparativo em 7 anos, nós vamos perceber que o aluguel vai ter pago, somando também a projeção de inflação, 481 mil, vai ter um patrimônio acumulado de 1 milhão, ou seja, você vai ter conseguido chegar a 1 milhão de patrimônio com o investimento daqueles 550 mil, e você vai ter um patrimônio líquido de 1 milhão após 7 anos, suficientemente para comprar o imóvel à vista, ou seja, você pode morar de aluguel, já nesse imóvel ter a qualidade de moradia por 7 anos, juntar o dinheiro sem colocar mais nenhum real e você chegar nesse objetivo em 7 anos e comprar à vista. A segunda opção de comprar à vista por 1 milhão de reais é a mesma questão do imóvel quitado, sem parcelas mensais, capital já imobilizado. E o financiamento em 7 anos, o custo total vai ter sido de 400 mil e o valor total vai ser de 640 mil, somando a entrada mais a amortização. O saldo devedor vai estar por volta de 360 mil, ou seja, a grande questão é que o saldo devedor não vai cair tanto, principalmente ali nos primeiros 5, 7 anos, e é necessário ter uma valorização de 36% do imóvel para que de fato vale a pena o custo e oportunidade de você financiar do que as outras opções. E de novo, né, se a gente for parar para pensar, o fluxo de caixa não muda. A gente está vendo que a parcela de 4.800 de alugar e a 4.800 de pagar o financiamento é a mesma, ou seja, não muda nada no dia a dia. Mas se for olhar no curto e médio prazo e também no longo prazo, o valor do aluguel ele pode sim ser uma estratégia para que você consiga comprar esse imóvel mais barato em um espaço curto de tempo. Ah, Léo, mas eu só vou mudar para esse apartamento daqui a 7 anos, quando eu conseguir juntar o dinheiro? Não, você pode alugar, como foi mostrado aqui, o mesmo imóvel e daqui a 7 anos você se mudar para esse imóvel comprando ele à vista. E nesse período todo, nesses 7 anos e depois, você vai ter sempre a qualidade de moradia, que é o que realmente importa e que é o que a gente deve buscar quando a gente fala de imóvel. Então, pessoal, se comprar um imóvel faz sentido para você, cabe no seu fluxo de caixa, é prioridade e esses 4.800 faz sentido, o financiamento ele vai ter o mesmo fluxo de caixa do aluguel. Então você pode tomar essa decisão. Agora, financeiramente, de fato, comprar à vista ou investir e alugar vai fazer com que você economize o dinheiro, porque o financiamento é um aluguel do dinheiro e ele está caro e ele, aliás, está mais caro hoje do que estava há 1 ano atrás e 2 anos atrás. E aí, as minhas principais recomendações aqui são, primeiro, tente entender a hora certa de comprar o imóvel, ou seja, quando que de fato faz sentido na sua vida, é prioridade para você comprar esse imóvel. E a segunda questão é o jeito certo, ou seja, olhe para o seu orçamento, veja se cabe e se de fato fizer sentido e for prioridade, você pode tomar essa decisão e vai fazer do jeito certo, sem daqui a pouco se arrepender por ter tomado a decisão de forma impulsiva e sem ter pensado antes e ter feito todos os cálculos possíveis. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem com quem vocês acreditam que podem gostar e até o próximo vídeo.